A paz do Senhor, igreja. Um bom dia a todos, um bom domingo na presença do Senhor. Hoje, o segundo domingo de junho, se comemora o Dia do Pastor. E que nesse momento a gente venha separar um tempo, não agora, ou mais para frente, durante a noite, mas que no dia de hoje a gente venha fazer uma oração pelos nossos pastores. Nosso pastor presidente, os pastores que são lideranças da ADVIP, a nossa pastora e os pastores em geral das igrejas que hoje têm a responsabilidade de cuidar de vidas. E o Senhor me deu direção em João 21:15, que é quando Jesus ele encontra, ele já partiu para a glória, ele volta e ele vem ter um encontro com os apóstolos. E ele vai dizer assim: depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer, segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Apacentar ovelhas é um ato de amor. E não é amor por mim, por você. É amor a Jesus Cristo. Porque nós somos falhos, mas Jesus não é. E Jesus deu uma missão aos pastores, que eles apacentassem as ovelhas. Ainda é 99 por 1. Ainda é deixar as 99 e buscar aquela uma alma perdida. Mas eles são seres humanos. Que nesse momento nós viemos ter essa reflexão de que os pastores, eles não são nem diferentes de nós. São seres humanos que têm uma missão dada pelo próprio Cristo de cuidar de vidas. Amém? E o texto que eu separei diz assim: ser pastor é amar, ainda que o seu amor não seja correspondido. Ser pastor é visualizar o que ninguém consegue ver e acreditar que sonhos podem se tornar realidade. Ser pastor é abraçar o menino já pensando no obreiro de amanhã. Ser pastor é conversar com os anciões da igreja, mesmo que a história deles já tenha sido contada várias e várias vezes. É ter no olhar o respeito por aqueles que já trilharam há muitos anos o seu caminho. Ser pastor é apresentar a sua ovelhinha ao Senhor, tenra e pequena, sob o olhar emocionado dos pais. Ser pastor é se despedir de um irmão querido, ovelha que cuidou com tanto zelo, mas que foi chamado novamente pelo Senhor, chorar por ele e dizer: até breve, amigo. Ser pastor é estar no casamento, falando à noiva de branco, trêmula e emocionada, e ao noivo ansioso que segura a mão da amada, que a vida é bela, mas trará desenganos. Ser pastor é sorrir quando o coração está chorando, é abençoar quando na sua própria vida se existem provas, é tentar secar as lágrimas da mãe desesperada que sofre com os filhos ou aconselhar a esposa desiludida com o marido. Ser pastor é ser cumprimentado na rua e ao mesmo tempo ver alguém disfarçando para não cruzar o olhar com o seu. Ser pastor não é o título, é o homem que se torna, a palavra que se vive todos os dias, as dificuldades que são superadas e os testemunhos que vão se formando. Ser pastor é ser simples, tendo os olhos sempre fitos no campo, afinal as ovelhas sempre estão em movimento. Esse é um texto bereano, adaptado pelo Púlpito Cristão. É um texto que reflete bem que é um amor que muitas vezes não é correspondido nem entendido, mas que ele é ofertado. Assim como as coisas que o Senhor tem para mim e para a tua vida, Ele separou essas pessoas para cuidar de nós.
Então, que nós venhamos nesse momento também tirar um tempo e orar pela vida desses pastores que assumiram essa responsabilidade, não como um peso, um fardo, mas por amor a Cristo, por amor. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Então, vamos dar início à aula de hoje. Já estamos aqui agora na lição 11, onde nós vamos estar falando hoje do relacionamento do cristão com a sociedade. E na próxima aula nós vamos estar falando do relacionamento entre a família. Então, a aula de hoje, atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. E no textuário está em Efésios 4, no primeiro versículo, e Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo, o preso do Senhor. Amém? Andeis como é digno da vocação. Verdade prática: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano humildade, mansidão e longanimidade. Então, a verdade prática vai dizer que a unidade, amém? Que nós sejamos um, mas que isso depende desses atributos dos cristãos, amém? A leitura bíblica hoje vai estar em Efésios 4 e Colossenses 1. E diz assim, Efésios 4, do 1 ao 4. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito que vincula pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da nossa vocação. Colossenses 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da tua glória, em toda paciência, longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Vamos repetir? Versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E o versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É necessário crescer em graça e em conhecimento, não para si, mas para viver em unidade. Paulo vem mostrando que Jesus ele veio para unir. Então, para que nós possamos viver em unidade, é preciso atentar a certas mudanças, ao amadurecimento do crente. Nós não podemos hoje viver como vivíamos quando tínhamos uma idade de 10, 15, 20, 30 anos. Hoje, mais avançado, nós precisamos ter um outro pensamento, ter um amadurecimento no Espírito. Permitir que o Espírito Santo de Deus haja em nós. Amém? Então, na introdução, ele vai dizer assim: após concluir a oração intercessória em favor da igreja, Paulo está orando mais uma vez em favor da igreja.
ele vai dizer assim: e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão, longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, nós estamos buscando o aperfeiçoamento para viver conforme a palavra de Deus. E o primeiro tópico: para haver unidade é preciso humildade. Humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas entre eles. Eu não posso ter uma condição de humildade só porque eu estou diante de Cristo, mas saiu da igreja, saiu da presença, eu me torno uma pessoa arrogante, orgulhosa, que respondo mal, olho mal e tenho uma atitude que não condiz com o caráter de um cristão. Porque no caráter cristão eu preciso ser na igreja aquilo que eu sou na minha casa, aquilo que eu sou fora nos meus relacionamentos. Você não, quando nós estamos na presença do Senhor, que nós nascemos de novo, porque para estar em Cristo você precisa ter nascido de novo. Se você nasceu de novo, você já não tem as velhas atitudes. As velhas atitudes se passaram. Você está engatinhando e aprendendo um novo caminhar. Você está crescendo de graça em graça. Com uma dificuldade, com outra dificuldade, mas nós estamos crescendo. Todas as dificuldades que vêm na nossa vida, elas vêm para que haja um crescimento. Então, quando ele fala em unidade, a referência que eu tenho para os irmãos é João 17, no 22 e 23. E a gente vai falar bastante várias vezes sobre a mesma situação. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejais um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejais aperfeiçoados na unidade, para que o nosso mundo o conheça, que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Então, é Jesus quem vai dizer que nós precisamos ser um, porque ele estava em unidade com o Pai. E eu também não posso, um exemplo mais simples disso, é como se eu misturasse. Se eu misturar os mesmos componentes, eu tenho o mesmo resultado. Mas se eu misturar componentes diferentes, eu tenho resultados diferentes. Então a unidade, ela traz de mim, de você, o compromisso da transformação, o compromisso de estarmos na essência, né? Jesus, ele trabalhou com apóstolos diferentes, temperamentos diferentes, pessoas diferentes, mas ainda assim unidas num único propósito, né? Então, para a unidade é preciso humildade. O modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é um destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico para que os crentes andem de modo digno da vocação. Quando ele fala em conduta geral, eu passo a pensar um modo de agir, no comportamento, no posicionamento que nós devemos trazer para a prática. E eu não posso falar em prática, e eu não posso falar no meu modo de agir, sem pensar em quantas coisas Paulo já nos trouxe de ensinamento. Desde o começo ele vem falando de um resgate, de que nós somos vocacionados, nós fomos predestinados, porque nós somos escolhidos de Deus desde o nosso nascimento. Nós nem sabíamos que seríamos eleitos, mas a eleição, ela parte também do momento, para viver essa eleição, eu preciso nascer de novo. Eu preciso estar vivendo Cristo, né? E a referência é Mateus 7, que é onde Jesus ensina. No primeiro 7:24, tá? Ele vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras
e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, Jesus, ele é de ação. Todo homem, todo aquele que ouve e pratica. E lá no versículo 26, ele vai dizer assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então nós não podemos ouvir a voz de Jesus, a gente não pode ouvir a voz de Deus e manter as velhas práticas, ou não agir, não se mover, não fazer um movimento interior para Jesus, entrar nos verdadeiros propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Irmão, Deus tem uma obra na sua vida, mas você acha que a obra vai acontecer como? Como? Se você estiver na sua zona de conforto. Eu estou em paz, está tudo em paz. O que eu preciso fazer? Você precisa entrar em comunhão com o Espírito Santo e permitir que Ele te conduza. Não é pela tua emoção, não é pela tua força, é pela condução do Espírito. Porque as coisas, elas vêm, mas sabe, nós é que devemos dizer: eis-me aqui. Não foi isso? Que nós temos uma passagem que diz: envia-me a mim? Amém. Em Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, mais uma vez, Jesus vem confirmar: não é todo aquele que diz, mas aquele que faz. E nessa passagem de Mateus 7:21, que os irmãos façam a leitura de Mateus 7, porque é um ensinamento muito glorioso que Jesus vai fazer de diversos aspectos. Mas nesse momento, ele está falando de dons e talentos, que as pessoas vão dizer: mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu salvei, em seu nome eu libertei, em seu nome eu expulsei os demônios. E ele vai dizer: aparta-te de mim, que eu não te conheço. Os dons espirituais são dados pelo Senhor, mas nós não podemos viver apenas os dons espirituais. Nós não podemos pensar apenas nos mistérios, em saltear, em pular. Se é do Espírito, amém. Mas nós precisamos partir além dessa intimidade com o Senhor, porque essa edificação é própria. Mas o que eu estou fazendo, como eu estou agindo com o meu irmão, com a obra. Como eu já disse em outras vezes, o Senhor não quer que você faça tudo. É por isso que nós somos um corpo, para que seja distribuído dentro do corpo aquilo que Deus necessita. Deus quer que você faça a sua parte. Ele precisa que você faça o seu pouco. Não é muito, é um pouco. Faça aquilo que Deus espera de você, porque Deus não é um Deus de você descansando e Ele agindo. Deus é um Deus de você fazendo e Ele agindo. Toda vez que nós caminhamos, o Senhor, Ele caminha na nossa direção. Ele caminha conosco. Nós não andamos sozinhos. Amém? Através dos frutos do Espírito se forja o caráter do crente. E o primeiro fruto, porque é um fruto, e são 9 gomos, são 9 frutos, são 9 frutos do fruto, que vamos dizer assim, que vão germinando em nós. E o primeiro deles é o amor. E pelo amor, tudo é possível. Amém? Então nós somos vocacionados a receber as dádivas da salvação. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: humildade, mansidão e longanimidade. Segundo o subtópico, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter, de falta de amor próprio. Mas humildade não é isso. Humildade é a gente sair de dentro de nós e passar a olhar o outro, passar a ter compaixão pelo outro, entender que o outro sofre o que nós sofremos, que nós não estamos, a dor não é só nossa. Ah, só eu sofro, só eu sinto, só eu tenho problema negativo.
As pessoas também têm problemas. Cada um de nós trava batalhas diárias em situações e aspectos diferentes, mas nós travamos batalhas diárias. E diariamente nós precisamos olhar o nosso irmão com compaixão, porque às vezes a pessoa está passando um processo tão grande, mas ela vai passar em silêncio. Você vai olhar o seu irmão e você vai dizer assim: nossa, fulano está tão bem, e na verdade ele não está. Ele está travando a batalha dele em silêncio. Mas isso não significa que eu posso mexer com ele, isso não significa que eu posso afrontar ele, que ele não vai me dar uma resposta diferente. Às vezes as pessoas falam coisas, mas não é porque ela está irritada com você. É porque, eu não sei nem para que eu estou dizendo isso, mas é porque ela está num momento difícil. Ela está vivendo algo difícil e ela não conseguiu processar aquilo que você está dizendo. Então que a gente venha ter essa humildade de reconhecer que todos vivem situações diferentes, problemáticas diferentes, e que todos, sem exceção, merecem o nosso respeito, merecem a nossa consideração. Amém? Na vida de Cristo é que a humildade parece como uma virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Está em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. No Evangelho de João, o nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando um exemplo de humildade, mais uma vez, em que ele diz a Pedro: Pedro, se eu não lavar o teu pé, eu não tenho parte contigo. Pedro vai dizer: não, Senhor, não pode, como assim o Senhor vai lavar os meus pés? E ele vai dizer: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se eu não lavar os teus pés, eu tenho parte contigo. Se o Senhor, que veio para um rei, deixou o seu trono para se entregar a vida por nós, pecadores, teve a atitude de ter um ato desse, por que nós não podemos ser diferentes? Em João 13, do 13 ao 15, vai dizer assim: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para como eu vos fiz, façais vós também. Mais uma vez, o verbo é de ação. Como eu vos fiz, façais vós também. Nós devemos sair lavando o pé de todo mundo. A expressão de lavar os pés aqui é de cuidado. É cuidado. Antigamente, nesse tempo, quando chegava uma visita, que as pessoas caminhavam muito, elas eram para serem recebidas. Lembra da mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas? Então, quando aquele visitante, ele era bem-vindo, eu queria receber ele, lavava os pés dele. Mas quando eu recebia aquele visitante, que era uma visita de entrar e sair, nem esse ritual não se fazia. Então, esse ritual simbólico é um ritual de cuidado. O que Jesus está dizendo aqui? Assim como eu cuido de você, façais também aos outros. Façais também esse tipo de cuidado aos outros, que nós devemos ter em nós a concepção do servir. Amém? E ele vai falar da verdadeira humildade, é o próximo tópico, subtópico, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Nós estamos no meio de um corpo, cada um é diferente em si. Uns com mais recurso, outros com menos recurso, mas com mais experiências, outros com menos experiências. Mas eu pego uma pessoa que tem poucas experiências, você vê outras pessoas que têm muitas experiências e vão se vangloriando das experiências que têm.
A pessoa não conta uma derrota, a pessoa só conta a vitória. A gente fica até constrangido de falar com uma pessoa dessa, que a pessoa não sabe. Você pensa assim, nossa, tudo só acontece comigo, só eu sofro. Porque aquela pessoa só tem vitória. Aquela pessoa não passa um sofrimento. Que nós devemos vigiar com a nossa boca. Porque o poder da vida e da morte está em Provérbios, ele passa pela nossa língua. A mesma palavra que levanta e exalta, ela humilha e abate. Então que nós, cristãos, que em busca de um aprimoramento cristão, em busca de uma transformação verdadeira, nós devemos ter essa consciência que o poder da vida passa pela língua. E nós devemos pedir ao Senhor para nos direcionar nesse sentido, para que essas atitudes de orgulho e arrogância não sejam características nossas. Nossa, fulano é tão orgulhoso, nossa, fulano é tão arrogante. Que essas não sejam as nossas características, mas que sejam diferentes. Nossa, como eu gosto de estar perto de fulano, fulano é tão humilde, fulano tem uma paz, fulano tem uma tranquilidade. Que o Senhor, ele nos transforme dia após dia. Quem somos nós? Devemos nos examinar todos os dias. Examina-se, não é só na Santa Ceia não, irmãos. Examina-se o homem a si mesmo. Que todos os dias a gente possa se examinar. E lembrando que orgulho e arrogância não tem a ver com dinheiro, nem com posição econômica, muito menos com conhecimento, nível de estudo, de experiências intelectuais, de viagem, de coisas que a pessoa possa ter. Às vezes nós vivemos num mundo que se atenta por aparência. Desde lá de Samuel, quando ele vai procurar, vai ungir Davi, quando ele chega lá, ele acha que os filhos mais formosos eram eles. E o Senhor vai dizer para Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu não me atento para a aparência. Aí vem Davi, menino, mirradinho, daquele que ninguém daria nada, lá atrás da malhada, daquela ovelha que não tinha nem valor. Aí você se permite ouvir a pessoa, você vai dizer, nossa, que pessoa abençoada. Mas quantas pessoas hoje estão no nosso meio, não tem nada. Mas aí você vai tentar falar com a pessoa tem um orgulho, a pessoa tem uma arrogância, a pessoa tem uma altivez, que é melhor você se afastar. Deus não nos fez para estar afastado, Deus nos fez para estar unidos. Então que em nome de Jesus o Senhor possa abrir a sua mente, que Ele possa entrar em você e amadurecer de maneira que você passe essa transformação. Lembra da água e do vinho? A verdadeira transformação. Amém? Aí eu separei aqui em Provérbios 15:33. Em Provérbios a gente tem muitos ensinamentos, em toda a Bíblia, né? Mas em Provérbios muitos ensinamentos. No 15:33 vai dizer assim, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Os humilhados serão exaltados. Foi isso que Jesus disse no Sermão do Monte. E no Provérbio 16, 18 e 19, ele vai dizer assim, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Vai cair. Melhor é ter o espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Amém? Melhor é ter o espírito humilde entre os oprimidos, entre os que sofrem, do que partilhar despojos com os orgulhosos. Que nós devemos refletir sobre os frutos. Todas as nossas atitudes, toda semeadura tem colheita. Que nós devemos colher o melhor, transformando as nossas atitudes. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Você é reflexo do nível de intimidade que o Senhor tem contigo. Nossas atitudes são reflexo do nível de intimidade que nós temos com o Senhor. Porque quanto mais íntimo de Deus, mais transformado, mais modificado. Mas não é modificado de restaurado. Você pode ser restaurado, mas você vai ser
renovado. Sabe o vaso na mão do olheiro? Quando ele termina, que ele quebra aquele vaso, que ele vai remodelar o vaso, não tem rachadura, está novo. Assim sou eu e você na mão do Senhor. O estado do vaso depende da intimidade com as mãos do olheiro. Segundo tópico, para haver unidade é preciso mansidão. A gente conhece, com certeza já viu pessoas que dizem assim: não mexe comigo, olha, eu sou muito bom, mas não mexe comigo não. Eu sou muito em paz, eu tolero tudo, mas pisou no meu pé, as coisas mudam. Mansidão não quer dizer que ficamos bobos, sem atitude. Quer dizer que nós enfrentamos as coisas com maturidade, a ponto de não nos ferir, a ponto de eu ouvir uma resposta ríspida e ela não me ferir, porque eu creio em Cristo. Eu creio num Deus que pode constranger aquele que falou atravessado. Eu creio num Cristo que pode tocar naquele que está sendo rude. Se eu tenho mansidão, calma, para entender que Deus está no controle das coisas, eu não preciso falar. Jesus foi entregue numa cruz sem dizer nada, nem uma única palavra. Por que é que eu acho que eu tenho que dizer alguma coisa? Por que que eu acho que quando eu escuto uma resposta atravessada, eu tenho que responder? Quando nós fazemos as coisas pelas nossas mãos, é muito certo de nós nos arrependermos. De nós sermos levados a pedir desculpa porque eu falei o que eu não devia falar, desculpa porque você respondeu e eu reagi da maneira que eu não devia ter reagido. E isso não funciona só dentro da nossa casa, com o nosso esposo, com nossos filhos, com os nossos familiares, filhos com seus pais, mas no corpo de Cristo, dentro da igreja, dentro da sociedade em que vivemos, nossos colegas de trabalho, nossos irmãos dentro da igreja, pessoas com quem nós convivemos. Quantas vezes a gente vai comprar alguma coisa, vai em algum comércio e a gente vai falar com a pessoa e a pessoa parece que está num péssimo momento, mas você não tem nada a ver com aquilo. Se não é você, então para que você vai reagir? Tenha misericórdia dessa vida, tenha misericórdia dessa pessoa. É como eu falei antes, de repente essa pessoa está passando um processo, não está sabendo lidar e está explodindo aquilo que está dentro dela. Cada um dá o que tem. Quem tem amor, dá amor. Quem não tem amor, vai dar o quê? Vai dar o que tem. Se tem ira, se tem raiva, se tem frustração, é o que a pessoa está dando. A nós, cristão, filhos do Deus Altíssimo, que nascemos de novo, cabe apenas orar. Cabe apenas entregar. Ter misericórdia. E não reagir, não se igualar. Amém? Promovendo a paz e a conciliação na igreja local. Em virtude da mansidão, a virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir conflitos, promovendo a paz e a conciliação. Promover paz. Você é chamado a promover paz e conciliação na igreja local. Igreja somos nós. O templo físico é uma coisa, mas nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Então nós temos a obrigação, a missão, né, de levar paz, de promover paz. Às vezes os irmãos procuram aconselhamento, e é digno, está em Provérbios também o aconselhamento. Aí a pessoa vai dizer assim: fulano agiu assim comigo. E a outra pessoa que foi procurada para o aconselhamento toca fogo. Não, mas você não pode aceitar. Não, mas você não deve engolir. Não, mas você não devia agir assim. Você tem que agir dessa forma. Você tem que ser mais enérgico. Você tem que fazer. Nós precisamos ter discernimento com quem nós nos aconselhamos. Porque se nós procurarmos uma pessoa que tem paz, ela nos aconselha com paz.
Meu irmão, você tem certeza que você escutou dessa forma? Mas em que momento, em que contexto? Será que a pessoa não estava com alguma dificuldade? Será que não foi isso que ela quis dizer? Nós fomos chamados a ser conciliadores, a promover paz e não a promover guerras, discórdias, dissensões, separações, disseminações de sentimentos que vão separar, segregar pessoas. Amém? Mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia, paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. O fruto é um, mas são 9 gomos. São 9 qualidades e características que a gente adquire. Amém? A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indicado, moderação nas ações, bom trato para com o semelhante, ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Grandes exemplos da mansidão. Ele vai trazer Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Nós não podemos esquecer que existem 4 tipos de temperamento: o sanguíneo, o melancólico, o colérico e o fleumático. Existem temperamentos diferentes. Pessoas que têm em si características desde pequena. Mas qual é a diferença? A diferença é que quando eu nasço de novo, quando eu aceito Jesus, quando vou permitindo essa transformação e essa condução do Espírito, se eu sou uma pessoa falante demais, o Espírito me conduz a ouvir mais e falar menos. Se eu sou uma pessoa tímida demais e não consigo falar, e é necessário falar, porque como que você transmite uma mensagem sem as palavras? Aí o Espírito Santo vai dando ousadia, intrepidez, segurança, e você começa a falar. Quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, todos esses temperamentos, eles são conduzidos pelo Espírito. Você não vai deixar de ter, você só não vai fazer da mesma forma. Você não vai ser tão impulsivo, tão falante, tão perfeccionista. Amém? O fleumático é o que transmite calma, né? É o mais exemplo de nosso Jesus Cristo, do nosso Senhor, que transmite a paz, a tranquilidade, aqueles de quem todos querem estar próximos. Em Hebreus 12:15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Nós devemos nos irar, nós não podemos pecar. Nós podemos ficar entristecidos, mas nós não podemos ficar amargurados. Nós não podemos dentro de nós ficar remoendo coisas mal resolvidas. Se hoje é a palavra do Senhor mesmo que fala conosco, no Sermão do Monte, Jesus vai dizer: se você vai entregar seu sacrifício, se você vai trazer a sua oferta, mas se você tem que perdoar alguém, larga tudo, vai pedir perdão, libera perdão e depois você volta. O Senhor, Ele diz que nós não podemos deixar o dia dormir, nós casais, né? Dormir brigado, deixar o dia amanhecer e aquela rusga ficar ali, porque o inimigo ele encontra pouso, ele encontra dentro de nós morada. Quando nós guardamos ressentimento, ele vai fazendo mau aconselhamento. Aí Jesus ele me traz à memória Davi e Aitofel, amigos, conselheiro. Mas quando Davi cai com Betseba, neta de Aitofel, Davi se rasgou, pediu perdão a Deus, aceitou a consequência do erro dele, voltou ao relacionamento com o Senhor. Mas Aitofel não. Ele remoeu aquela raiz de amargura,
Quando Absalão resolveu se acabar com Davi, acabar com o próprio pai, com quem é que ele foi tomar aconselhamento? Com Aitofel, que ainda era conselheiro do rei. Ele planejou, ele tramou vingança. Quando todos os planos de vingança dele se frustraram, ele preparou a sua casa e se matou. Não permita que a raiz de amargura faça morada dentro de você, para que você não se veja cometendo erros ou planejando, maquinando maneiras de se vingar. A vingança, ela pertence ao Senhor, não pertence a mim nem a você. Amém? Romanos 12:12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Vamos perseverar em oração, para que o Senhor possa tirar de nós tudo aquilo que não faz parte, tudo aquilo que não cabe, tudo aquilo que tem que sair. Amém? Romanos 12:16-18, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendem com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal. Não é Jesus que vai dizer, se te bater a face, dá a outra? Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens, se possível. Se possível. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Às vezes nós queremos estar em paz, mas a outra parte não quer. O que você faz? Irmão, eu estou numa situação em que eu sinto que eu preciso perdoar, eu preciso pedir perdão, eu preciso liberar esse perdão. Ora, o Senhor, Ele libera o perdão você. Entrega ao Espírito Santo, entrega a Deus, que Deus trata com a outra parte. Mas se possível, se depender das suas ações, tende paz com todos. Libere os perdões, não retenha nada, retém em você apenas o bem, apenas aquilo que o Senhor te entregou. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam em emitir juízo, não cedem às provocações nem dão espaço para ressentimento. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Quem tem mais controle? O que deu o tapa ou o que deu a outra face? O que gritou ou o que rebateu? É preciso ter controle emocional. E controle emocional é algo que nós só adquirimos com maturidade. Não é algo que eu vou ali, as pessoas tomam um conselho e aquilo entra em você e você já mudou. Não! Você vai alcançando com o tempo. É como um crescimento, vai amadurecendo em você e o controle emocional ele vai chegando. Quando você vê uma pessoa baratinada, alvoroçada, que não tem muito controle, que tudo anda muito ansioso, que tudo anda muito agitado, está faltando amadurecimento. Está faltando amadurecer, está faltando ouvir a voz do Senhor, está faltando ligação. Mas, irmã, mas a pessoa está em pecado? Não, às vezes a pessoa não está em pecado. Certamente não está, mas ela não está amadurecendo. Ela não está permitindo que o Espírito Santo venha realmente entrar dentro dela. Se permita. Eis que estou à porta e bato. O Senhor, Ele é muito gentil. Ele bate porta. E se você abrir, Ele vai entrar e vai ceiar com você. Se você abrir, Ele vai entrar e vai fazer transformação em você. Amém? Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. Em lugar de sentimentos facciosos, eles Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem virtude de mansidão, isso é muito sério, irmãos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude de mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. E em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Salmo 33, versículo 1, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Que nós não sejamos Ananias e Safiras, que venhamos nos unir apenas para maquinar o mal, mas que nós venhamos nos unir para ser
um espírito manso e consolador, conciliador. Que nós sejamos aquilo que Cristo espera de nós. Terceiro tópico e último. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Você vai vendo que a lição, o comentarista, ele vai marcando que você só pode ser um se você tiver. Amém? É preciso. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim libertar o perdão aos ofensores. Longanimidade é um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância, constância e mais, é um dos aspectos do fruto. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. O Senhor nos disse, no mundo nós teríamos aflições. Ele não disse que nos deixou numa terra perfeita e que virá nos buscar depois, muito pelo contrário. Ele nos deixou aqui para o aperfeiçoamento dos santos e que nós estamos em um momento de transformação. Quem não contempla a mudança, a uva para virar vinho, ela tem que ser amassada. A flor, para exalar o melhor perfume, ela tem que ser macerada. Porque que eu e você, para exalarmos o bom perfume, para nos transformarmos num azeite que é bem prensado, não podemos sofrer. O sofrimento é para nós mesmos, é para o nosso aperfeiçoamento. Tem coisas que Deus permite para que nós venhamos ser aprimorados. Amém? Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, assim suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são um lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em se irar. Tardio, mas não significa que ele não se ira. Amém? E quando a gente fala em suportar, não é um suportar de só conviver, é de dar suporte. Quem dá suporte dá assistência, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. Quantas? Como eu falei, às vezes você chega no comércio, vai no supermercado, vai numa padaria, vai numa farmácia e o atendente está lá cheio dos muitos problemas dele, vazando aquilo, exteriorizando aquilo que está dentro dele. Aí você dá um bom dia, a pessoa diz só se for para você. Quantas vezes a gente é hostilizado, a gente é mal, recebe uma resposta atravessada e a única coisa que a gente fez foi só dizer bom dia, um cumprimento. Então a gente precisa suportar esse tipo de hostilidade, às vezes a nossa presença, né? As pessoas se incomodam com a nossa presença, e fulano é assim, fulano é assado, fulano é diferente. E elas não se preocupam em nos conhecer na essência e saber exatamente aquilo que está dentro de nós. Colossenses 3,13 vai dizer assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. 3,14 acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. A orientação está aí. Mas eu não posso suportar de achar que é só conviver. Eu preciso suportar de dar suporte, de dar assistência, ainda que seja a intercessão. O nosso verbo, o verbo do crente é um verbo de ação. Agir, fazer e não de aguardar, né? Eu esperei com paciência no Senhor. Mas o esperar com paciência no Senhor é esperar agindo, não esperar acomodando. Amém? 1 João 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o amor é o primeiro gomo, é o primeiro fruto, é o primeiro reflexo do fruto do Espírito. É o amor. Vamos lá? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito
é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você só pode se dominar a partir do momento que o fruto do Espírito desabrochar em você. Amém? O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratado. Empatia é assim que nós chamamos no dia de hoje. Empatia é nos colocar no lugar do outro e sentir pelo outro, sofrer pelo outro. Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1:22, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam as disputas entre a igreja. É difícil pensar que na própria leitura diz que há disputa dentro da igreja. Que, queridos, ninguém é melhor do que ninguém. Nenhuma igreja é melhor do que a outra. Nenhuma igreja existe perfeição. Perfeição só em Jesus Cristo. Nós estamos aqui para um aperfeiçoamento. Nós estamos aqui para uma transformação. Nós estamos aqui para nos transformarmos naquilo que Jesus espera. Então, que em nós venha a ver essa transformação. Quando esse estilo de vida é adotado, acabam-se as disputas. Não há diferença. Não é o meu cargo, não é a minha função, não é o meu, é no nosso, é para nós. Amém? A conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade, para garanti-la. Mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade. A mansidão, que gere os conflitos. A longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus ele é glorificado. Que o nome de Jesus seja glorificado nas nossas vidas, que nós venhamos ter essas características que nós precisamos ter. Paulo, vou deixar para os irmãos, para a gente fazer esse encerramento. Em 1 Coríntios 1, do 7 ao 10, Paulo vai dizer assim: de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus seja revelado, Ele os manterá firmes até o fim. Isso é uma promessa. Jesus os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês, é Paulo quem está dizendo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Não é que nós vamos ser robotizados e apenas uma verdade vai prevalecer. Não é isso. O que Paulo está dizendo aqui é que mesmo dentro das minhas diferenças, dentro da diferença de cada um de nós, que nós venhamos ter a mesma fala, a fala do amor de Cristo. Até porque é o próprio Cristo que vai advertir em Mateus. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Nós não somos um reino de ruína. Nós somos um reino de glória. Estamos destinados a ser um reino de glória. Mas para que haja glória, para que haja a presença do Senhor, para que haja dentro de nós essas transformações e que essa unidade venha aparecer, é preciso ter o mesmo olhar, o olhar manso, humilde, longânimo sobre o outro, não só sobre a minha vida. É muito fácil pensar em mansidão para mim, é muito fácil pensar em longanimidade para mim, ter paciência com os meus. Não, nós precisamos expandir isso.
Nós precisamos olhar a todos com a mesma tolerância, com o mesmo suporte, suportando-vos uns aos outros, com graça, com conhecimento, com domínio próprio, desenvolvendo dentro de nós. Nós vamos chegar mais para frente para estudar os frutos do Espírito, a armadura do crente. Mas hoje Paulo vem nos preparando para entender que nós precisamos da unidade e que a unidade com o Espírito Santo vai desenvolver em nós esses atributos. Amém? 1 Coríntios 13:13. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O amor deles, o maior deles, porém, é o amor. O amor é capaz de transformar. O amor é capaz. Amém? Que seja um domingo de graça, que seja um domingo de paz. Me estendi um pouco, peço perdão aos irmãos, mas que o Senhor esteja com todos vocês e que a aula tenha sido bênção. Amém?